Bom dia, nono ano, turma. Hoje iremos dar início, ao nosso capítulo 2, referente ao nosso livro de biologia, tá bom? Então, a gente quer que vocês peguem o livro de biologia e coloquem aí no capítulo 2, na página 27. Nosso capítulo se chama Impactos Ambientais, Nós já sabemos que a atuação do ser humano, sobre a natureza, ela vem contribuindo, drasticamente para esse descontrole, ecológico que está acontecendo no planeta Terra. E a poluição ambiental, que é um dos assuntos que nós iremos dar ênfase, no nosso capítulo. A poluição, gente, vamos falar da questão da poluição das águas, tá? De alguns tipos de poluição. E a poluição da água, principalmente com a decorrência das atividades humanas, ela vem aumentado bastante, Os ambientes impactados são cada vez maiores, no nosso planeta, Quanto mais o homem polui, mais, locais do nosso ambiente vem sendo impactado, drasticamente. E devido à atuação humana, em diferentes ambientes, podemos perceber esses impactos ambientais em todas as partes, na água, no solo, no ar. Então, agora eu quero que vocês peguem o livro e estejam colocando aí na página 28, que é a nossa próxima página. Essa página aqui. O ser humano, gente, ele tem introduzido, diariamente milhões de produtos químicos, sintéticos no meio ambiente, na água, no ar, como eu falei, e no solo. E isso tem alterado, profundamente, essa nossa questão ambiental. Existem dois fatores que temos que dar importância, é a diferença entre a bioacumulação e a biomagnetificação, O que é que seria, no caso, a bioacumulação? A bioacumulação, gente, é a presença do resíduo químico no tecido animal. Já a biomagnetificação, é o aumento da concentração de resíduos químicos em organismos, E isso ocorre como resultado, da acumulação de quê? Desses resíduos, por meio dos hábitos alimentares dos animais, Os animais ingerindo, as substâncias que, no caso, estão poluídas. Nós temos aqui um esquema, ó. Esse esquema, ele representa, é um esquema representativo do processo de biomagnetificação, Exatamente o que é que podemos perceber, É a porcentagem na água, aí no plâncton, nos peixes herbívoros e nas aves, Percebemos o quê? Que conforme, como fosse uma cadeia alimentar, Conforme acontece, o processo de cadeia alimentar, de alimentação, vai se passando, de um ser para o outro, essa questão, desses poluentes, desses produtos, dessas partes químicas, vai aumentando cada vez mais. Indo aqui para cima, gente, nós vamos ter o ambiente aquático, ele pode ser, considerado de duas maneiras. Ele tem a forma pontual, que é bem localizada, O que é que seria a pontual e tem a difusa, Então, o que é que seria a pontual? É uma que a gente consegue ter uma boa localização, que conseguimos identificar, e ter um melhor monitoramento, Já a difusa, ela espalha-se indefinitivamente e é difícil, de identificar de onde surgiu e como tratar, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a eutrofixação, que é, no caso, o termo, esse termo eutrofixação, ele é utilizado exatamente para conceituar o processo, de degradação, processo esse que ocorre, nos ecossistemas aquáticos naturais ou artificiais, A grande concentração, gente, de números, especialmente da questão do nitrogênio e do fósforo, eles podem dificultar mais ainda nessa questão, e se agravar cada vez mais, tá bom? E com isso, nesse processo, o homem ele vai intensificando cada vez, e vai piorando, consequentemente, essa questão aí, tá bom? Indo agora para a página 29, temos aqui essa imagem, essa imagenzinha aqui, o aumento, gente, da produtividade nos rios, e dos mares, causa também uma elevação, na quantidade de quê? Na quantidade de bactérias,
né? Bactérias essas que se alimentam da matéria orgânica, das águas e de outros organismos, né? Organismos que estão lá mortos, vai consumindo assim o oxigênio, né? Dissolvido no meio. Né? Temos aqui a questão da poluição, né? Por hidrocarbonetos do petróleo, né? A poluição do petróleo, a gente sabe que tem sido um grande problema, né, para vários países, né, e independente do seu grau de desenvolvimento, né, quer dizer, se às vezes, independente de ser muito ou pouco petróleo, né, está causando sim um desequilíbrio muito grande. E ele é responsável por uma parcela, né, da degradação, exatamente uma parcela de degradação desse meio ambiente, né, vem contribuindo com o quê? Para a poluição da água, né, para a morte de animais. E bem aqui nessa parte, gente, que temos para saber mais, nós temos aqui uma notícia, né, que fala o seguinte, ó, quase 20 mil toneladas de combustíveis derramados acidentalmente em rio, né, na Rússia, né, quer dizer, é uma notícia, né, que foi bem drástica, né, quase 20 mil toneladas de combustível foram acidentalmente, né, derramadas em um rio, lá no extremo norte, né, localizado lá na Rússia, e que levou, sim, as autoridades a declarar uma situação muito grande de emergência e preocupação, né, por toda a população, né, foi monitorado, né, por imagens pelos pesquisadores na época, por cientistas, foi monitorado pela questão das imagens de satélite, né, e com isso houve o que? Eles tentaram fazer uma barragem, né, para tentar conter, né, a questão dessa parte poluída. Temos aí a questão da cidade industrial de Noriuki, né, foi totalmente construída em um tipo de solo ameaçado. Esse tipo de solo estava sendo ameaçado pelo degelo, né, esse degelo que foi causado pelas mudanças climáticas, né? Mas, no entanto, as autoridades, né, os ambientalistas lá daquele local, ainda não estabeleceram as razões exatas, né, desse acidente, né? Ele ficou sendo tentando resolver o problema por vários dias, né? Indo agora, gente, para a página 30, né? Vamos dar continuidade na questão do assunto do petróleo, né? E embora o petróleo seja naturalmente, né, introduzido no ambiente marinho, né, por meio das fendas, né, dos fundos oceânicos, as principais fontes de poluição são de origens, né, antrópicas, né? O homem vem causando vários danos aí, como eu já falei nessa questão ambiental. O petróleo, gente, ele é constituído, né, principalmente de hidrocarbonetos, os quais eles representam, né, aproximadamente 97 a 98% da sua composição. Esse restante ele vai ser formado por compostos, né, contendo outros elementos, né, como é o caso do enxofre, do nitrogênio e o oxigênio. E também pode conter, né, lá nas composições, os metais pesados. Quando o petróleo bruto, né, e aos seus produtos derivados, eles são introduzidos, né, exatamente na questão, né, no ambiente, tá bom? Aí tem dentro também, né, dentro de poucos dias, após algum vazamento que possa acontecer de óleo, né, uma grande destruição, ela pode ocorrer sim na vida aquática, né, traz aí a morte de vários peixes. Um exemplo bem famoso, né, que ficou conhecido, ele ocorreu no ano de 1989, quando 40 mil toneladas de petróleo foram derramadas no mar, num acidente com um navio, né? 500 milhas da costa ficaram cobertas por petróleo e cerca de 250 mil aves marinhas, né? E 2,8 mil lontras morreram devido a esse desastre, né? Esse desastre aquático, tá bom? Então, foi isso, gente, a nossa primeira parte, né, do nosso capítulo 2, nosso livro de biologia. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no privado. Bom dia, nono ano, turma. Hoje iremos dar início, né, ao nosso capítulo 2, né, referente ao nosso livro de biologia, tá bom? Então, a gente quer que vocês peguem o livro de biologia e coloquem aí no capítulo 2, na página 27. Nosso capítulo se chama Impactos
ambientais, né? Nós já sabemos que a atuação do ser humano, né, sobre a natureza, ela vem contribuindo, né, drasticamente para esse descontrole, né, ecológico que está acontecendo no planeta Terra. E a poluição ambiental, né, que é um dos assuntos que nós iremos dar ênfase, né, no nosso capítulo. A poluição, gente, vamos falar da questão da poluição das águas, tá? De alguns tipos de poluição. E a poluição da água, né, principalmente com a decorrência das atividades humanas, ela vem aumentado bastante, né? Os ambientes impactados são cada vez maiores, né, no nosso planeta, né? Quanto mais o homem polui, né, mais, né, locais do nosso ambiente vem sendo impactado, né, drasticamente. E devido à atuação humana, né, em diferentes ambientes, podemos perceber esses impactos ambientais em todas as partes, né, na água, no solo, no ar. Então, agora eu quero que vocês peguem o livro e estejam colocando aí na página 28, que é a nossa próxima página. Essa página aqui. O ser humano, gente, ele tem introduzido, né, diariamente milhões de produtos químicos, né, sintéticos no meio ambiente, né, na água, no ar, como eu falei, e no solo, e isso tem alterado, né, profundamente, né, essa nossa questão ambiental. Existem dois fatores que temos que dar importância, é a diferença entre a bioacumulação e a biomagnetificação, né? O que é que seria, no caso, a bioacumulação? A bioacumulação, gente, é a presença do resíduo químico no tecido animal. Já a biomagnetificação, né, é o aumento da concentração de resíduos químicos em organismos, né? E isso ocorre como resultado, né, da acumulação de quê? Desses resíduos, né? Por meio dos hábitos alimentares dos animais, né? Os animais ingerindo, né, as substâncias que, no caso, estão poluídas. Nós temos aqui um esquema, ó. Esse esquema, ele representa, né? É um esquema representativo do processo de biomagnetificação, né? Exatamente o que é que podemos perceber, né? É a porcentagem na água, né? Aí no plâncton, nos peixes herbívoros e nas aves, né? Percebemos o quê? Que conforme, né? Como fosse uma cadeia alimentar, né? Conforme acontece, né? O processo de cadeia alimentar, de alimentação, vai se passando, né? De um ser para o outro, essa questão, né, desses poluentes, desses produtos, dessas partes químicas, né, vai aumentando cada vez mais. Indo aqui para cima, gente, nós vamos ter o ambiente aquático, ele pode ser, né, considerado de duas maneiras. Ele tem a forma pontual, né, que é bem localizada, né, o que é que seria a pontual e tem a difusa, né, então o que é que seria a pontual? É uma que a gente consegue ter uma boa localização, né? Que conseguimos identificar, né? E ter um melhor monitoramento, né? Já a difusa, ela espalha-se indefinitivamente e é difícil, né, de identificar de onde surgiu e como tratar, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a eutrofixação, que é, no caso, o termo, né? Esse termo eutrofixação, ele é utilizado exatamente para conceituar o processo, né, de degradação, processo esse que ocorre, né, nos ecossistemas aquáticos naturais ou artificiais, né. A grande concentração, gente, de números, né, especialmente da questão do nitrogênio e do fósforo, né, eles podem dificultar mais ainda nessa questão, né, e se agravar cada vez mais, tá bom? E com isso, nesse processo, o homem ele vai intensificando cada vez, né, e vai piorando, né, consequentemente, essa questão aí, tá bom? Indo agora para a página 29, né, temos aqui essa imagem, né, essa imagenzinha aqui, o aumento, gente, da produtividade nos rios, né, e dos mares causa também uma elevação, né, na quantidade de quê? Na quantidade de bactérias, né, bactérias essas que se alimentam da matéria orgânica das águas e de outros organismos, né, organismos que estão lá mortos, vai consumindo assim o oxigênio, né, dissolvido no meio.
né? Temos aqui a questão da poluição, né? Por hidrocarbonetos do petróleo, né? A poluição do petróleo, a gente sabe que tem sido um grande problema, né, para vários países, né, e independente do seu grau de desenvolvimento, né, quer dizer, se às vezes, independente de ser muito ou pouco petróleo, né, está causando sim um desequilíbrio muito grande. E ele é responsável por uma parcela, né, da degradação, exatamente uma parcela de degradação desse meio ambiente, né, vem contribuindo com o quê? Para a poluição da água, né, para a morte de animais. E bem aqui nessa parte, gente, que temos para saber mais, nós temos aqui uma notícia, né, que fala o seguinte, ó, quase 20 mil toneladas de combustíveis derramados acidentalmente em rio, né, na Rússia, né, quer dizer, é uma notícia, né, que foi bem drástica, né, quase 20 mil toneladas de combustível foram acidentalmente, né, derramadas em um rio, lá no extremo norte, né, localizado lá na Rússia, e que levou, sim, as autoridades a declarar uma situação muito grande de emergência e preocupação, né, por toda a população, né, foi monitorado, né, por imagens pelos pesquisadores na época, por cientistas, foi monitorado pela questão das imagens de satélite, né, e com isso houve o que? Eles tentaram fazer uma barragem, né, para tentar conter, né, a questão dessa parte poluída. Temos aí a questão da cidade industrial, Minoriuki, né, foi totalmente construída em um tipo de solo ameaçado. Esse tipo de solo estava sendo ameaçado pelo degelo, né, esse degelo que foi causado pelas mudanças climáticas, né? Mas, no entanto, as autoridades, né, os ambientalistas lá daquele local, ainda não estabeleceram as razões exatas, né, desse acidente, né? Ele ficou sendo tentando resolver o problema por vários dias, né? Indo agora, gente, para a página 30, né? Vamos dar continuidade na questão do assunto do petróleo, né? E embora o petróleo seja naturalmente, né, introduzido no ambiente marinho, né, por meio das fendas, né, dos fundos oceânicos, as principais fontes de poluição são de origens, né, antrópicas, né? O homem vem causando vários danos aí, como eu já falei nessa questão ambiental. O petróleo, gente, ele é constituído, né, principalmente de hidrocarbonetos, os quais eles representam, né, aproximadamente 97 a 98% da sua composição. Esse restante ele vai ser formado por compostos, né, contendo outros elementos, né, como é o caso do enxofre, do nitrogênio e o oxigênio. E também pode conter, né, lá nas composições, os metais pesados. Quando o petróleo bruto, né, e aos seus produtos derivados, eles são introduzidos, né, exatamente aonde? Na questão, né, no ambiente, tá bom? Aí tem dentro também, né, dentro de poucos dias, após algum vazamento que possa acontecer de óleo, né, uma grande destruição, ela pode ocorrer sim na vida aquática, né, traz aí a morte de vários peixes. É um exemplo bem famoso, né, que ficou conhecido, ele ocorreu no ano de 1989, quando 40 mil toneladas de petróleo foram derramadas no mar, num acidente com um navio, né? 500 milhas da costa ficaram cobertas por petróleo e cerca de 250 mil aves marinhas, né? E 2,8 mil lontras morreram devido a esse desastre, né? Esse desastre aquático, tá bom? Então, foi isso, gente, a nossa primeira parte, né, do nosso capítulo 2, nosso livro de biologia. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no privado.